Olá, boa tarde. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Sempre é muito bom estar em sua companhia. Nós estamos ao vivo, agora são 15 horas e 20 minutos pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você acompanha comigo as notícias do Brasil e do mundo desta edição da tarde do Redação HIT. Eu já vou começar, informando uma notícia agora quente, acabou de acontecer. Israel acaba de ser atacado pelo Irã. Foram mais de 100 mísseis disparados contra o território israelense. E nessa edição, nós vamos trazer a cobertura completa do aumento da tensão no Oriente Médio. Portanto, acompanhe, não saia daí. E olha só, nós vamos começar essa edição com uma história digna de um filme. Aos 9 anos, olha só, uma menina, ela perdeu o pai assassinado por uma dívida de R$ 150. E essa menina cresceu, entrou na polícia e mais de 20 anos depois, ela mesma conseguiu prender o assassino do pai. Vamos ver essa história. Quando era apenas uma criança, Gislaine Silva de Deus perdeu o pai, morto a tiros. Agora, 25 anos depois do crime, aos 36 anos, Gislaine, que atua como policial civil, teve a oportunidade de fazer justiça. Ela participou da operação que prendeu o assassino do pai. Ele foi detido em Boa Vista, Roraima. Filha mais velha da vítima, Gislaine estudou e entrou na Polícia Civil de Roraima. O pai da policial foi morto em fevereiro de 1999. Givaldo José Vicente de Deus, que tinha na época a mesma idade da filha hoje, foi atingido por disparos no bairro de Asa Branca. A motivação do crime teria sido uma dívida de R$ 150 da vítima com o agressor. Na época, Gislaine tinha apenas 9 anos. Givaldo deixou 5 filhas pequenas, incluindo Gislaine. O criminoso, identificado como Raimundo Alves Gomes, de 60 anos, desapareceu após o crime. Em 2013, apesar de estar foragido, ele foi condenado pela Justiça de Roraima a 12 anos de reclusão em regime inicial fechado. O primeiro mandado de prisão contra Raimundo saiu apenas em 2016. Segundo Gislaine, outro mandado contra o homem, com validade até 2031, foi emitido pela Justiça em 2019. Com isso, o caso não prescreveu porque o judiciário levou em consideração a data em que o último mandado de prisão foi emitido e não quando ocorreu o crime. Ele chegou a ser localizado em 2022, mas não foi preso. Na ocasião, um tio de Gislaine avistou Raimundo em Boa Vista, mas na época ela ainda não fazia parte da Polícia Civil de Roraima. E as tentativas de localizá-lo novamente foram frustradas. Mas após anos de investigações, ele agora foi encontrado e preso. O ato encerra uma caçada de 25 anos de uma família que não desistiu de buscar justiça. Hoje, o desfecho do caso marca o fim de uma longa jornada de dor e luta. Pois é, que história impressionante. Nós vamos conversar agora com a principal personagem dessa história, a policial civil Gislaine Silva de Deus. Boa tarde, Gislaine. Seja muito bem-vinda. É um grande prazer recebê-la no nosso jornal. Boa tarde. Prazer meu de poder estar contando um pouquinho dessa história também para mais algumas pessoas aí do nosso Brasil. Tá certo, Gislaine. E olha só, eu começo, com o lado humano, perder um pai muito jovem, até uma criança, é difícil para qualquer pessoa. Sendo uma morte violenta, como foi o caso, então o trauma deve ser ainda muito pior, muito maior o trauma. Então, como essa história impactou sua vida naquela época? Olha, como eu era a filha mais velha, sou a filha mais velha, né, do meu pai, eu tenho mais lembranças dele, né? As minhas irmãs, infelizmente, elas não têm tantas lembranças porque não puderam, né, ter essa companhia dele, poder saber a forma de brincadeiras que ele gostava de fazer, que era de morder, né, de passar a barba, da gente fazendo cosquinha. Então, infelizmente, elas não têm essas lembranças, né? E isso também, tanto agora quanto na época, é uma situação que mexe muito comigo porque as minhas irmãs não puderam ter essa presença, ter essa convivência, ter essas lembranças.
E, assim, a nossa família, ela já era uma família mais simples, né, em questão de condições financeiras. Depois da morte do meu pai, as nossas mães, que são as minhas irmãs são de 2 casamentos, né? Então, nós tivemos aí, minhas nossas mães, na verdade, né, enfrentaram muita dificuldade para conseguir criar a gente da melhor forma que elas podiam, que elas conseguiam. E graças a Deus, todo esforço delas deu certo, né? A gente conseguiu, muitos anos depois, aí dar essa resposta que a nossa família precisava. Pois é, e foram mais de 20 anos, né, da morte do seu pai até a prisão do criminoso. Durante esse tempo, você planejava prender ele, entrar na polícia, até ou as coisas foram acontecendo naturalmente? Como foi esse processo na sua vida e esse desejo por justiça? Ele virou um objetivo, um motivo para a sua vida? Assim, quando o meu pai faleceu e depois, durante a minha adolescência, eu dizia, olha, eu não quero ser advogada, eu não quero ser policial, eu não quero ser juíza, porque eram cargos que eu considerava que tinha, na época, um envolvimento, uma participação grande na resolução da situação ali do meu pai, e na época tinha aquele sentimento de impunidade, porque por mais que ele tivesse sido preso em flagrante, ficou preso só por 17 dias e pôde responder todo o processo em liberdade. Até mesmo quando teve a condenação dele no Tribunal do Júri, que foi em 2013, ele também pôde recorrer em liberdade. Então, quando teve a condenação dele em 2013, ali foi feita uma parte da justiça. E a gente sempre quis que isso fosse completo, que esse sentimento de justiça fosse completo, que ele fosse preso, que ele pagasse a pena dele, conforme a justiça tinha determinado. Para muita gente pode parecer pouco, né? A pessoa vai ficar presa por pouco tempo, mas para a gente, só de ter esse sentimento de saber que ele está lá, que ele vai pagar pelo crime que ele cometeu, isso para a família gera uma sensação, um sentimento de justiça e de paz, principalmente de paz, muito grande. E a minha caminhada até aqui não foi totalmente nesse sentido, de buscar a prisão. Sim, claro, a gente sempre buscou, tanto que quando eu ainda não era da polícia, a gente já tentava que ele fosse preso. Nós levamos mandado de prisão também para alguns setores específicos, de CAP, que é uma divisão de captura que tem aqui na Polícia Penal, a própria Polícia da Polícia Civil. Só que aqui nós temos uma peculiaridade que nós somos área de fronteira. Aqui tem a Venezuela, tem a Guiana, tem muitos garimpos. Então, tudo isso dificultou a prisão dele também, porque a gente não tem como adentrar nessas áreas, é difícil o acesso, é difícil a comunicação, até a própria investigação é difícil nessa área. E acontece que em 2022, um tio meu viu ele no bairro Raia do Sol, que é um bairro aqui da periferia da cidade, em um veículo vermelho. E foi daí que surgiu, essa foi a pista que a gente conseguiu seguir, e foi um dos motivadores que levou a encontrar ele e consequentemente prendê-lo, né? Então, essa minha caminhada, ela não foi totalmente focada nisso, mas, como eu sempre digo, né, Deus ele vai escrevendo a nossa história sem a gente nem se dar conta. Então, todas as escolhas, todas as vivências que eu tive foram me levando até aqui. Antes de ser policial civil, eu era da Polícia Penal, né? Lá na Polícia Penal, a gente também tentou fazer algumas diligências, não conseguimos também ter êxito, mas sempre teve essa busca, né? E aí, quando foi agora 2024, entrei na Polícia Civil e fazendo outras diligências, fazendo, né, ali uma atividade de campo em parceria com o Departamento de Inteligência aqui da Secretaria de Segurança, nós conseguimos saber, identificar onde estava esse veículo que ele usava, e aí consegui fazer a prisão dele aí na última semana.
Para concluir, então, como foi o momento da prisão, depois de tanta espera e tantas dificuldades? Você falou alguma coisa para esse homem? O que você sentiu? Eu, inclusive, li em alguns lugares que você desabou a chorar depois da prisão. Conta para a gente, por favor. Isso. Eu trabalhei mais nessa situação na parte de análises, né? Mas os colegas que estavam em campo, quando eles me disseram que tinham conseguido localizar, que tinham pego ele, naquele momento eu realmente, assim, desabei, né? Chorei mesmo, achei que aquele sentimento já tinha passado, né? Mas não passa, né? A gente guarda ele no cantinho ali e quando teve a notícia que ele tinha sido preso, foi o encerramento de um ciclo. Então, veio todo aquele sentimento de tristeza, de angústia, mas de finalmente encerrar isso e ter paz. Então, eu chorei bastante, mas vim aqui para a delegacia, né, para comunicar a prisão para ele, falei para ele que ele estava sendo preso, que estava sendo cumprido o mandado judicial, a decisão judicial de prisão dele, e que ele ia pagar, nem que se fosse minimamente, porque a gente sabe que nós temos as legislações que você não cumpre toda a sua pena dentro da unidade penitenciária. Então, eu sei que ele vai ficar pouco tempo preso, mas só o fato de ele ter sido preso e de que, por pouco que seja, ele vai pagar pelo que ele fez, isso para a família já nos reconforta, nos trouxe, na verdade, né, nos trouxe a justiça realmente. Tá certo, então. Nós acabamos de conversar com a policial civil Gislaine Silva de Deus. Gislaine, muito obrigado pela sua participação e eu só queria dizer que o grande exemplo da sua história não é a vingança, não, mas é a força de quem conseguiu superar um momento tão difícil e dar a volta por cima. Parabéns pela sua história. Eu que agradeço por poder estar aqui falando e como eu sempre digo, né? Não houve vingança, houve justiça, né? Vingança seria se fosse desfecho de outra forma, né? Mas nós conseguimos fazer realmente a justiça. E esse sentimento de justiça, ele é impagável, né? A gente encerra esse ciclo, a gente tem paz na nossa vida agora e tudo isso graças aí a um trabalho em equipe, em conjunto da Delegacia Geral de Homicídios aqui de Roraima, junto com o DEINT, que é da Secretaria de Segurança, e conseguimos aí colocar uma pessoa na prisão para cumprir ali o que foi determinado pela Justiça. Tá certo, então, mais uma vez, muito obrigado e um grande abraço. Abraço. E olha só, agora sim nós vamos falar que Israel acaba de ser atacado pelo Irã. Mais de 100 mísseis foram lançados contra o território israelense e a maior parte atingiu a cidade de Tel Aviv. Vamos ver a reportagem. Os mísseis do Irã foram lançados no início da noite em direção a Tel Aviv e começo da tarde pelo horário de Brasília, e demoraram apenas 12 minutos para atingir o território israelense após o lançamento. Imagens de Tel Aviv mostraram os mísseis cruzando o céu. Alguns deles foram abatidos pelo Domo de Ferro, um dos poderosos sistemas antimísseis israelenses. O Irã também confirmou o ataque, na escalada de tensões entre Israel e o Hezbollah nas 2 últimas semanas. Segundo a agência estatal iraniana, cerca de 20 minutos após uma primeira onda de mísseis, uma segunda leva de artefatos foi lançada. Israel fechou o espaço aéreo e todos os aeroportos encerraram as atividades. Sirenes soaram em todo o país e os israelenses correram para se abrigar. O governo de Israel afirmou que os moradores da cidade se refugiaram em bunkers. Ainda não havia informações sobre vítimas ou danos. Um porta-voz das Forças Armadas israelenses afirmou que Israel já espera a resposta do Irã e disse que o país está preparado para qualquer ameaça. Ele garantiu que os sistemas de defesa aérea do país estão totalmente preparados e as aeronaves da Força Aérea estão intensificando suas saídas. Mais cedo, a Casa Branca havia afirmado que o Irã preparava um ataque a Israel com mísseis balísticos e afirmou que um ataque teria consequências severas. Washington ainda não havia se manifestado sobre o ataque ao Irã. Irã e Israel são os principais rivais no Oriente Médio e a tensão entre os dois países aumentou após o início da guerra na faixa de Gaza. O Hamas, assim como o Hezbollah, é financiado pelo regime iraniano. Forças de defesa de Israel pedem que os moradores se protejam de ataque.
E no mesmo momento do ataque aéreo também foi registrado um atentado no metrô de Tel Aviv. Vamos ver as imagens. A gravação mostra a movimentação nas ruas da cidade. A correria é grande, próxima ao metrô, tanto de pessoas quanto de policiais. Segundo informações, 8 pessoas foram assassinadas nesse ataque a tiros no Jerusalém Boulevard, que fica em Rafah. E várias pessoas também ficaram feridas. Os terroristas teriam descido de um trem atirando e 2 dos atiradores foram mortos pela polícia israelense. Está aí essa noite de terror em Israel. Vamos então ver agora imagens ao vivo, vamos ver lá em Israel como está a situação para ver nesse momento qual é o panorama. Essas imagens são de Tel Aviv, que, como eu disse, foi a cidade mais atacada pelos bombardeios e também pelos atos terroristas. E a gente pode ver que já é noite lá, já passa das 21 horas. E a situação é de aparente tranquilidade, pelo menos por essas imagens. Não há sinais de novos ataques, pelo menos neste momento. Em princípio, não há mais notícias sobre vítimas além dessas que a gente falou aí no metrô. E o governo de Israel pediu que a população se abrigue com segurança e os aeroportos também foram fechados. Essa é a situação de momento em Israel, em especial em Tel Aviv. E nós recebemos também um vídeo de um brasileiro que está lá em Israel e acompanha tudo de perto. Ele mora junto com a esposa e 3 filhos. Na gravação, inclusive, dá para ouvir o barulho da sirene de alerta tocando em meio aos bombardeios. Vamos ver. Pessoal, o ataque iraniano começou. Estão ouvindo as sirenes aí. Eu estou entrando na briga antibomba. Os meninos estão aqui, a Thaís está na casa de uma amiga. Dubi, vem. O cachorro quase saiu. שכנים באים? כן, השכן בה. אבל אבא, אתה בטוח שהמעמד הזה מחזיק מעמד? Que é o nosso quarto antibomba. É isso aí, acho que à noite a gente vai dormir por aqui, né? Realmente uma situação de grande tensão e a qualquer momento a gente volta com mais notícias lá de Israel. Porque agora é hora da gente mostrar o que viralizou na internet. Vamos ver os vídeos que são destaque nesta terça-feira. Olha só, o primeiro vídeo que nós vamos mostrar foi flagrado no céu dos Estados Unidos. Um caça russo invadiu o espaço aéreo americano e o piloto russo quase bateu em uma aeronave que tentou interceptá-lo. Olha só a fina que ele tirou. A Força Aérea Americana divulgou um vídeo no qual um caça russo faz uma manobra muito perigosa. Ao invadir o espaço aéreo dos Estados Unidos sem permissão, os pilotos americanos cercaram a aeronave russa para impedir que o voo continuasse. Mas no instante seguinte, o piloto russo decidiu fazer uma manobra muito perigosa entre os 2 aviões americanos, colocando todas as aeronaves em risco de colisão. O piloto americano teve até que desviar para não bater. No site oficial, o general da Força Aérea Americana reclamou da manobra e disse que faltou profissionalismo no comportamento do piloto russo. E olha só esse outro que vídeo legal. Um grupo de 16 pinguins foi solto no mar de Santa Catarina e eles foram encontrados machucados nas praias. Receberam tratamento e puderam voltar para a natureza. Vamos ver. O vídeo mostra o momento em que pinguins são soltos na praia. Todos eles ficam muito felizes e vão em direção ao mar. O grupo de 16 pinguins passou por um processo de reabilitação. Eles realizaram um tratamento veterinário e estão voltando para o habitat natural. Isso porque eles ficaram encalhados em uma praia de Santa Catarina. Alguns sofreram lesões por causa das pedras ou anzóis de pescadores. E por serem animais que vivem em bando, a soltura foi realizada em grupo, para que eles voltem juntos às suas colônias reprodutivas. E a Associação R3 Animal foi a responsável por cuidar deles.
e ajudou os pinguins a retornarem à natureza. A gente vai voltar a falar agora sobre os ataques a Israel. Nós vamos agora conversar com um especialista, no assunto, um professor de Relações Internacionais que vai atender a gente agora e vai ajudar a entender melhor tudo o que está acontecendo lá. É o professor Conrado Ottoboni Baggio, ele que é especialista em Relações Internacionais da Universidade Cruzeiro do Sul. Boa tarde, professor Conrado, seja muito bem-vindo ao nosso jornal. Professor, me ouve? Boa tarde, ouço sim. Me ouvem bem? Ouço bem. Professor, então eu queria começar a perguntar, o que lhe chamou a atenção nesse mais recente ataque? Claro que já mostra uma mudança geográfica no conflito. Até então, os ataques estavam sendo direcionados ao Líbano. O que significa essa mudança para o território israelense? Eu acho que o que a gente está vendo é um novo episódio de uma guerra que vem se repetindo no mato, se repetindo nas suas ações. Apesar da gente ter visto hoje esses ataques do Irã sobre o território israelense, é importante a gente lembrar que algo similar aconteceu em maio deste ano também, quando mais de 200 drones, mísseis de cruzeiro, mísseis balísticos iranianos foram disparados contra Israel. Então, na verdade, não é uma novidade tão grande assim esse ataque acontecer, especialmente depois dos eventos desse último final de semana, em que Israel atacou a capital do Líbano, Beirute, e matou o líder do Hezbollah lá, o Hassan Nasrallah. Agora, eu queria que você fizesse um comentário militar em termos de estratégia bélica. Você acredita, pelo menos essas informações preliminares, que Israel se defendeu bem? O sistema de defesa de Israel foi eficiente nesse ataque? Dá para fazer uma avaliação? Olha, ainda é muito cedo para fazer uma avaliação mais completa disso, mas mesmo porque a gente não tem uma ideia do total de mísseis, de projéteis que foram efetuados, mas uma coisa que chama atenção, diferente dos ataques há alguns meses que Israel alegou que tinha parado mais de 90% dos projéteis iranianos, aparentemente dessa vez eles não tiveram essa taxa de sucesso. Ainda assim, o domo de ferro, esse sistema de defesa israelense, esse sistema de defesa que protege de mísseis agressores, é extremamente eficiente, é um dos melhores do mundo, mas surpreendentemente parece não ter tido a resposta, a eficácia que teria tido há alguns meses. Correto, isso realmente me chamou a atenção também, professor. E outro detalhe importante é com relação à política interna de Israel. Isso porque o atual primeiro-ministro, o Benjamin Netanyahu, ele sofre grande rejeição popular. Porém, a mesma população é a favor dos ataques, já que se sentiu ofendida pelos ataques iniciais do Hamas. Como você acredita que vai ser o reflexo agora, depois desses ataques na política interna de Israel? Eu acredito que o primeiro-ministro israelense, o Benjamin Netanyahu, sai fortalecido desses episódios. Saiu já fortalecido desde os ataques que mataram o líder do Hezbollah no Líbano na última sexta-feira. Agora, diante dos ataques iranianos, acho que esse discurso do Estado israelense estar cercado e ter que se defender do inimigo iraniano se torna mais forte ainda. Porém, algumas coisas que estão sendo deixadas de lado e que podem causar a longo prazo um certo incômodo
para o Benjamin Netanyahu é, por exemplo, como fica as negociações em relação aos reféns israelenses que ainda estão sob poder do Hamas desde outubro do ano passado. O que de fato o governo israelense conseguiu fazer, além dessas respostas militares, para trazer esses reféns de volta. A médio e longo prazo também, essas respostas belicosas por parte de Israel podem causar uma escalada no conflito no Oriente Médio e servem a curto prazo para manter o Benjamin Netanyahu no poder, mas geopoliticamente ou no sentido mais amplo, com certeza coloca uma pressão extra na estabilidade da região. Você acabou de falar em escalada do conflito. E é importante a gente lembrar também que os Estados Unidos haviam alertado sobre esse plano de ataque do Irã. Como deve ser a participação norte-americana em especial e de outras nações a partir desse momento? Os Estados Unidos, também é importante a gente lembrar isso, têm reforçado as tropas lá no Oriente Médio. Qual é a tendência daqui para frente, na sua opinião? Eu acredito que a curto prazo a tendência é que as coisas se mantenham como estão, curiosamente. Ou seja, apesar de toda a retórica, apesar dessas trocas de mísseis e ataques, na verdade existe um certo caos, uma certa violência calculada aí, por parte dos dois lados. E o papel dos Estados Unidos nisso e eu acredito que vai continuar sendo, pedir ou aconselhar calma para Israel, pedir que o governo israelense tenha uma moderação em relação às suas respostas, na retórica, no discurso, mas na prática o governo dos Estados Unidos vai continuar fornecendo uma grande quantidade de armamentos. Recentemente, um acordo de mais de 8 bilhões de dólares em armamentos foi fechado com o governo israelense. Então, eu acho que, na prática, os Estados Unidos devem, independente de quem vença as eleições lá no final do ano, deve continuar com apoio muito forte em cima, ao lado do governo israelense. Tá certo, então, nós acabamos de conversar com o professor Conrado Ottoboni Baggio, ele que é especialista em relações internacionais da Universidade Cruzeiro do Sul. Professor, muito obrigado por essa participação tão valiosa nesse dia tão importante. Eu que agradeço, muito obrigado. E olha só, antes da gente encerrar essa edição, nós vamos mostrar agora o vídeo do brasileiro, né, que a gente viu agora há pouco, que vive lá em Israel. E ele mandou esse vídeo para a gente um pouco antes dos ataques e ele faz um apelo. Vamos conferir aí a gravação. Por favor, orem por nós. Deus abençoe Israel, Brasil. Beshem Yeshua HaMashiach. Olha, nossa equipe vai continuar em contato com essa família e também e principalmente em oração pela paz, é claro, no Oriente Médio. Bom, é isso aí, essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia. Fique agora com a sua programação local e não se esqueça que às 18h30 eu volto com mais informações. Então, até mais.